Surrealismo pop, ciência, mitologia, hipsterismo feminista, pirataria, política, Segunda Guerra, comédia e intrigas do Vaticano. Toda uma nova safra de séries, né, com temas 1000 aí para todos os gostos, acabou de estrear ou está para estrear na TV e nas plataformas de streaming como a Amazon e a Netflix. E hoje, aqui nesse Caldo de Cultura, estou aqui, Marcelo Marti, eu sou Marcelo Marti, estou com Jerônimo Teixeira. Olá. Felipe Vilicic. A gente vai fazer um pequeno guia aí das 10 séries aí do momento e estabelecer o que vale a pena e o que não vale. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então, eu gostaria de começar com aquela que é o, digamos aí, o hype da semana. É a mais antiga das séries, É a mais antiga. A anciã dessas séries todas é essa, né? Twin Peaks. David Lynch. Terceira temporada depois. Quantos anos depois da última? 25. 25 anos, sim. Lá se vão 25 A história anos. também, na história se passa 25 anos também. Vale a pena ou não vale, gente? Olha, eu acho que vale, mas porque eu gosto muito do Twin Peaks. Então, eu sou fã do David Lynch, eu sou fã de filmes mais doidos dele, como A Estrada Perdida, que a gente estava comentando. Também gosto daquela produção mais literal dele, como Mulholland Drive, né? A Cidade dos Sonhos, que eu acho que ficou em português. Mas você tem que gostar dele. Se você não gosta dele, é um piro. Não dá pra saber ainda até onde vai esse piro. E pode ser um piro chato ou um piro legal. Eu tô no pause, assim. Eu também gosto muito do David Lynch. Eu não vi ainda, mas vem cá me dizer uma coisa. Só sem spoiler, mas Sem ainda spoiler. estão investigando a morte da Laura Palmer, não? Olha, pois é, não dá pra saber. Os 2 episódios que eu vi, que foram ao ar, que eu vi até agora, você não sabe nem direito. Enfim, tem atores, pelo menos, e personagens do original, mas você não sabe se eles são eles mesmos, o que é, entendeu? É uma coisa toda muito fugidia, assim, né? Mas tem David Lynch, assassinato, tem muita David morte e Lynch. muita investigação. Tá certo. Só que outras coisas. E aparente um David Lynch com um pezinho, sei lá, num arquivo X, assim, tem algo sobrenatural, né? O Twin Peaks, assim, no que o Arquivo X tinha de melhor, no que o Arquivo X teve altos e baixos, o Twin Peaks podia ser um antecessor, assim, a bisavó do... A bisavó, aliás, do eu diria Arquivo uma X, né? bisavó das séries modernas americanas, quase, né? Embora seja um ponto fora da curva, né? Enfim, é uma coisa muito idiosincrática, pessoal, da cabeça do David Lynch. Eu acho que ela já tem ela mostrou pela primeira vez que você podia fazer uma TV fugindo a uma cartilha mais convencional, né? Toda quebrada, né? Enfim. Para quem é mais jovem e não viu o Twin Peaks de antigamente, eu vi, apesar de que quando lançou eu era criança ainda, mas eu vi depois do Twin Peaks original, mas eu acho que para quem é mais jovem e vai se deparar pela primeira vez com o Twin Peaks, que dá para assistir essa temporada sem ter visto as outras, lembra muito Lost, por exemplo. Mas, na verdade, a pessoa vai achar que pode ser uma imitação do Lost, quando, na verdade, é o contrário, né? Essa é uma questão, essa é uma pegadinha curiosa. Mas, olha, a gente tem que andar porque são 10 séries, e aí eu queria passar para a segunda aqui, que é Genius, que é uma série do National Geographic, que fala sobre É a primeira Einstein. série de ficção do National Geographic, não é isso? Sim, é a primeira grande série de ficção do National Dramatização, no Geographic. caso. Né? E é uma série surpreendente, porque ela é baseada num best-seller de um cara chamado Walter Isaacson, que é um grande biógrafo aí de várias... Enfim, de Steve Jobs ao Einstein, né? E o interessante é que, além de muito bem atuada, muito bem produzida, né? A série tem um tema momentoso aí, que é a questão de... Enfim, do quanto a coisa de ser um inconformista, de ser uma pessoa que quebra as regras, que não aceita a autoridade... enfim, ser uma pessoa assim, né, na vida pessoal realmente, impulsionou Einstein a fazer o que ele fez, né? E foi essencial na realidade, né, para ele desenvolver a teoria da relatividade, né, a física quântica, né? É muito interessante, sim, um approach curioso. Você mencionou do livro, aliás, recomendo muito o livro. É muito bom, né? É uma das melhores biografias modernas, vamos dizer assim, o melhor livro do Walter Isaacson, disparado, para mim melhor que Jobs, melhor que qualquer outro. Eu li todos os livros dele, sou fã do autor, mas o Einstein é
é uma obra-prima mesmo. Assim, você lê, tem as informações históricas, mas também é um thriller, porque é uma figura interessante e que vários momentos da vida passou por narrativas dignas de thrillers modernos. Assim, tanto Sim. a parte romântica, a relação dele com as mulheres dele são completamente conturbadas, quanto na parte profissional, né? Exatamente. E essa relação com as mulheres aí começa muito aí com ele jovem, né? Que é muito forte aí o rapaz chamado John Flynn, um ótimo ator. Mas também no princípio, no primeiro episódio, a gente já vê o Einstein mais velho aí, que é o Geoffrey Rush, né? O australiano, grande ator. E mostra também essa coisa dele com a relação dele ali com o nazismo, né? Né? Essa coisa de você achar que todo aquele absurdo era impossível de acontecer e acabou acontecendo, né? E de como ele lida com isso. Mas, então, eu diria que vale muito a pena o Genius. Eu passaria para uma outra série aqui chamada American Gods. Quem me dá o veredito aí? Felipe Vilicic? Para mim vale muito. Eu sou comprometido aí com o Neil Gaiman, que é uma série que se inspira numa obra dele. Eu digo até mais, é uma série... Neil Gaiman, que é o criador do Sandman, o inglês Neil Gaiman, que conhece ele pelos quadrinhos, mas ele é um grande contador de histórias. Ele se define assim, né? Já tive a oportunidade de conversar uma vez com ele, e ele se define como um contador de histórias, tanto que ele não é um desenhista, né? Ele escreve as histórias dos quadrinhos, escreve livros, também já participou de filmes. E para mim é um dos autores que melhor trata o universo fantástico hoje, no mundo moderno, no mundo contemporâneo. E assim como o David Lynch tem um pezinho a seu modo muito particular no surreal, né? Mas mais crível. Em suma, é um troço pretensioso escrito por um autor de gibi. Né? Mas com muita qualidade. Eu sou adulto, não é qualidade, eu sou adulto aqui da bancada, vou dizer pra vocês, não assisto esse troço. É o equivalente, é uma versão. Vocês conhecem o Once Upon a Time? Que é uma sériezinha da ABC. Mas aí é muito... Exatamente, mas é a mesma coisa. O Once Upon a Time é uma sériezinha da ABC, que é feita pela Disney, que é feita pra criança assistir. Que é assim, um monte de personagem dos contos de carochinha, dos contos de fadas, né? Tem lá o Odin, o Pinóquio, tem a Branca de Neve, a Cinderela, todos vivendo num mundo moderno. Né? Esse é a mesma premissa, só que em vez de personagens dos contos de fadas, são deuses. Né? E tem mais sangue pra fazer de conta que é adulto. Mas não é adulto. Mas é um sangue muito legal, muito coreografado. Pra mim é mais adulto que Game of Thrones. É igual. Não é, pô. Eu Não é. acho. Os diálogos são canhestros, as atuações são péssimas e os efeitos especiais são de quinta. Que nem o Once Upon a Time. Então temos um vale e um não vale. Um vale muito e o outro não vale. Eu tô fã. Então vamos para uma série que acho que o Jerônimo vai aprovar. Young Pope. Sim, aprovo. Aprova, né? Embora... Bom, isso devo dizer no final. O último episódio eu acho que decepciona. Posso só uma pausa rápida? A gente não está falando, mas o American Gods está no ar no serviço de streaming da Amazon e o Young Pope, enfim, está no Fox Play e passando também no canal Fox Premium. É isso, né, Jerônimo? Exato. Tá. Fecha parênteses. O Fox Play tá? Sim, bom, Fox então Play. tá. Assim como o Genius. Certo, mas enfim, você não falou do Twin Peaks. Twin Peaks está no... Netflix. Twin Peaks está no Netflix. Na Netflix. Na Netflix, exato, plataforma. Mas enfim, o Young Pope é uma série do Paulo Sorrentino, né? A Grande o diretor Beleza. de A Grande Beleza, Juventude, e outros filmes maravilhosos. Né? É uma série que tem essa mesma levada, assim, ele filma maravilhosamente bem, né? Fotografa maravilhosamente bem. E é um elenco multinacional, assim, o protagonista é o Jude Law, que é inglês, né, mas faz um papa americano, seria o primeiro papa americano, e um papa que é eleito com 47 anos, que para padrões de papa, como diz o título da série, é jovem. É um papa... Como eu diria, é uma criança, Papa Bebê, Baby Johnson. Mas ao contrário do que, assim, o título da série meio que te induz a pensar uma coisa errada, uma coisa diferente do que a série de fato é. Young Pope, que seria um papa jovem, um papa pop, um papa reformador.
E ao contrário disso, ele se revela um hiperconservador que assusta, inclusive, os conservadores, os cardeais mais conservadores que o cercam. Fundamentalista total. E tem uma coisa particular, assim, que ele ao contrário, assim, do João Paulo II e agora do Francisco, né, que são papas, né, de multidão, né, papas que gostam de viajar, papas que gostam de aparecer, que gostam de falar, de se manifestar, ele não se deixa jamais ser fotografado ou filmado. Na primeira vez que ele fala para a Praça de São Pedro, tem uma luz forte atrás para ele aparecer só com uma sombra, ninguém conhece a cara do Papa. Né? Então ele é um Papa misterioso. E ele tem uma série de desdobramentos, assim, uma série de discussões teológicas na história. Né? É uma história, um pouco de intriga interna do Vaticano, mas não é, como disseram, né, o House of Cards do Vaticano. Não é uma série política, digamos. Né? Aliás, vamos falar depois de House of Cards. Sim, mas não é a mesma levada. É uma coisa muito mais teológico-existencial, digamos. Agora, e tem atores belíssimos. Javier Cameron, espanhol, que trabalhou naquele Truman, Silvio Orlando, que faz o cardeal que se opõe a ele, que é um ator italiano maravilhoso. Tem a Diane Keaton, que é a freira que cuidou dele, por uma questão central da psicologia do personagem, que ele foi abandonado pelos pais hippies quando era criança, num orfanato católico. Aborto, etc. Exatamente. Agora ele é um personagem, o Jude Law está muito bem, ele é fascinante, mas é um personagem, não é exatamente do bem, né? Não é um papa... Na verdade é simpático. Não é simpático. Ele é antipático, na realidade. Ele é áspero. Assim, é um personagem que você desperta sentimentos ambíguos do espectador. Exatamente. Esse é o meu grande vale. Um vale com louvor aí. Exato. Agora tem uma série de séries, é horrível isso, mas enfim, que a gente tem que passar meio rápido, até porque elas não merecem tanto espaço quanto essa que a gente já falou, e que são, espero que vocês concordem com isso, mas que o nosso tempo está se esgotando rapidamente aqui. Black Sails. Felipe, você que viu. Black Sails é uma bobagem gostosa. Olha só, então vale. Ao contrário lá da outra do New Game, que é uma bobagem chatíssima. Eu vi aquelas cenas de pirataria, meio piratas, uma coisa meio piratas do Caribe, enfim, fiz um não gostei, assim, mas... Não, Black Sails, assim, ele é uma série que acabou agora, então quer dizer, ela tem ar de novo por quê? Primeiro porque é a última temporada, então se fechou. E segundo porque ela tá no Netflix e muitas pessoas estão descobrindo ela agora só. É aquela coisa de um garimpo que tá ali na Netflix. Isso. Como aconteceu com Vikings recentemente, que era uma série que as pessoas não conheciam tanto, de repente todo mundo começou a falar por quê? Porque entrou no Netflix e as pessoas estão vendo. Mesma coisa com o Black Sails. O Black Sails, ele começa bem chato. A primeira temporada, ela tem muita coisa do Michael Bay, que é o produtor. Então aquela coisa meio Transformers de grandes cenas de ação. Então, pra quem gosta de pancadaria, essas coisas, é maravilhoso. Mas na segunda temporada ela começa a ficar um pouco mais profunda. Tem discussões mais políticas, principalmente. Jura que isso é profundo? Então, só cenas de ação meio Michael Bay. Meio mas tem uma discussãozinha mais legal, parece. assim, na segunda temporada. De como tava transformando a região do Caribe naquela época. Uma transformação de costumes também, daquele período, do contato dos europeus mais classudos com esse pessoal que é de pirataria, de bandidagem, que se mudou para o Caribe para isso, que agora quer uma independência. Mas, mesmo assim, no fim, é uma bobagem divertida. Vale. Moderna e tal. Vale para quem gosta de bobagem divertida. A próxima, Girl Boss. Jerônimo tá viciado em Girl Boss. Não estou, cara. Na verdade, eu vi acho uns 3 episódios. Eu digo, não é minha praia. Não curti, não vou chegar até o fim. Mas, assim, eu entendo o apelo da série. Né? Ela é baseada na biografia de uma mulher chamada Sônia Maruso, que criou um site chamado Nasty Girl, que vende roupa vintage reformada. Assim, né? E, enfim, é uma série muito da geração anos 2000, assim, essa menina... Esse é o hipsterismo. É um hipster feminista, assim, né? O hipsterismo feminista, né? Ela começa com uma menina, assim, meio sem saber bem o que vai fazer da vida, assim, eu vi uma primeira cena dela empurrando o carro dela numa ladeira. Ela não tem dinheiro para pagar gasolina, e ela tá trabalhando atendente numa loja, mas ela não tem nenhum compromisso com o trabalho, etc. Detesta o trabalho. Enfim,
É uma série, assim, eu acho que pra quem gosta de moda deve ter um certo apelo. Né? E tem uma coisa, assim, das dinâmicas das relações modernas. Tem uma série que eles criaram um expediente ficcional, assim, um expediente cênico muito interessante pra reproduzir chat de internet. Que eles põem todos em volta de uma mesa, e é uma cena, assim, crucial pra história. Que ela tem um rompimento com uma amiga, né, que é uma coisa meio triste. E em torno dessa mesa, que na verdade é só uma configuração visual para uma coisa que não. Né, para uma relação que é pessoal, mas é ao mesmo tempo à distância. Né? É mais ou menos como você, né, dá fora na namorada pelo WhatsApp, digamos assim. Entendi. Né? Não o caso de namorada, mas é de uma grande amiga que ela está escanteando. Que é a sócia dela. Né? Que é a sócia dela. Enfim, mas parece que depois, ao longo da série, pelo que eu ouvi falar, ela amadurece. Assim. Até onde eu vi, ela é uma personagem muito irritante. Então, por isso eu não vou continuar vendo. Não, pelo que eu entendi, assim, deve valer para quem tem menos de 18 anos e para quem tem para quem gosta de mais, moda, eventualmente. Para quem, saia correndo, tem vários... Inclusive, a biografia que inspirou a série entrou em lista depois da série. É um sucesso, né? É um best-seller. Eu vou dar duas rápidas observações sobre a série, até porque é sobre a minha geração, pretende ser sobre a minha geração. Pode dar porrada. Eu acho que assim, ela é divertida para entender um pouco o mundo das startups, do Vale do Silício, mas é um pouco cheia de estereótipos, assim. Então, e as piadas são muito clichês. São as piadas que uma pessoa que não é dessa geração faria sobre essa geração. E é aquela piada que fala, nossa, olha que piada esperta, né? Isso, tipo, tudo cheio de mensagenzinha, mas não é nada sutil, é muito jogando na cara. E por isso, pra mim, ficou chato, porque o roteiro cansa, porque é tudo que você já espera daquilo. Então eu vou falar de outra série puxando por aí, o roteiro que cansa, que é chato. Dear White People, Cara Gente Branca, que foi uma série que estreou ao mesmo tempo também na Netflix. Eu vi só o primeiro episódio, achei insuportável. Não sei o que vocês acham. Eu acho que é uma coisa de uma piscadela, assim, né? Enfim, um debate racial, politicamente correto e... Eu acho uma série que se leva a sério. Sim. Esse é o problema, né? Ela se leva muito a sério, né? Como se fosse relevante, né? E ela é menos séria do que pretende ser, né? Ela é muito ambiciosa, assim, e não chega em nenhum lugar, a meu ver. E numa comparação sobre o mesmo tema, o tema está muito recorrente agora, mas sobre o mesmo tema vale mais você ver o filme Corra, por exemplo, que está no cinema. Diz muito mais. Que dá um baile, ou a série do O.J. Simpson, que também dá um baile nisso. Essa aí, assim como o Girl Boss, numa comparação muito superficial, muito clichê. Ou um filme até como... Simplista, né? Simplista demais. Um filme como Moonlight até, né? Ou um filme como Moonlight, que também é muito belo. Sem dúvida. Mas mesmo se você quer uma diversão mais... só pra se divertir e quer a mensagem, eu recomendo Corra. Sim. Que aí ele é divertido, mas não é nada clichê, não é nada, como você falou, simplista, né? Enfim, não vale. Corra dessa. Corra dessa. Corra para o Corra. Master of None. Eu gosto Aziz muito. Ansari. Eu gosto muito dele e da série. O cara é bom, indiscutivelmente. Já no Parks and Recreation ele já era muito bom, né? Já. Ele, pra mim, é a série que o Girl Boss gostaria de ser, por exemplo. Interessante. Então, mas em que sentido? Também é uma série... Mas é masculino, pô. Aí não dá. Você tá sendo machista. Não é machismo, não é machismo. Só pra mostrar que machismo é uma das séries mais feministas da Netflix, eu adoro, que é Jessica Jones. Só pra dizer que é legal pra caramba. Tô brincando. Então o que você quer dizer? É um retrato de geração, digamos. De geração. Certo. Exato. É a mesma geração, tudo bem. Aqui o personagem principal é um pouco mais velho do que a do Girl Boss, mas é a mesma geração. Ele começa na primeira temporada perdido de uma maneira muito similar com a personagem do Girl Boss, também quebrado e tal, e procurando se encontrar principalmente nas relações amorosas, é mais focado nas relações amorosas, mas acerta no ponto. As piadas são É que o cara tem uma verve, né? Ele tem um timing cômico muito bom, às vezes. E o roteiro não é nada clichê. Então, tudo que você vai esperar da primeiro episódio da série, você não vai encontrar. Você vai encontrar, às vezes, o oposto daquilo que você espera. É surpreendente. E essa, sim, assim como Love, que é outra série do Netflix, só para comparar, que é do Judd Apatow, são duas séries que aí sim retratam a minha geração, que é a geração que está aí entre os 20 e 35 anos. Retrata muito bem o Master of None. Você se identifica, então sim. Acredito que você vai dizer que vale. Vale muito. E é engraçadíssima também. Se for só para se divertir, vale também. Sim, muito bom. Agora chegamos ao ponto aqui. De todas essas, acho que a minha principal aqui, sem dúvida, House of Cards.
Eu vi a nova temporada já. Então conta, porque eu não vi, não posso ninguém viu aqui, só você. Eu vou ver terça que vem, assim que Não, lançar. é incrível. Tem um continua... sniper da Netflix apontando pra você, se você tá ali fora, né? Tem um sniper da Netflix, se você der algum spoiler, ele vai te apagar. É a primeira série original da Netflix e continua sendo imbatível e é melhor do que nunca. Tudo que eu tenho a dizer, assim, eu não queria dar spoiler realmente dessa série, mas o divertido dessa série é que você vê, né, aqueles arquétipos, digamos, tudo aquilo você vê aqui na crise do Michel Temer com o Congresso e tal, você vai pescando e vendo os personagens, você fala, nossa, essa situação, quando não o personagem, a situação, né? Não tem como não lembrar do Brasil não hoje. Tem, do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, tem essa, eles até usaram como marketing essa coisa, né, que não dá para competir, né, com os escândalos da política brasileira. Eu diria que é um pouco... Eles estão competindo com o Trump também, né? Embora o personagem, na verdade, seja democrata, né? do Kevin Spacey. Mas eu acho que é um excesso de modéstia deles, sim. Dá sim, porque eu acho que, na realidade, eles são um compêndio de tudo de pior que pode sair da política. Digamos que melhor roteirizado do que Brasília. Melhor, sem dúvida, sem dúvida. Eu adoro as 4 primeiras. Estou ansioso para ver a 5ª temporada agora. A 4ª acaba com um gancho que, nossa... Os ganchos, o problema são os ganchos, vicia, o negócio Só para situar, a nova temporada estreia na terça-feira que vem, na terça dia 30, na Netflix também, né? E, por fim, a gente tem não é exatamente uma série de ficção, pelo contrário, é uma série documental também da Netflix. 3 episódios apenas. 3 episódios apenas, mas que a gente merece a menção. Jerônimo, Five Came Back. Five Came Back é uma história sobre 5 cineastas americanos. Na verdade, na verdade, 2 deles não nasceram nos Estados Unidos, mas enfim, 5 cineastas que fizeram carreira em Hollywood, né? E que se empenharam no esforço de guerra americano, na Segunda Guerra, fazendo filmes documentários que tinham sentido de propaganda também, né? Para combater o nazifascismo. Né? E os 5 eram o William Wyler, o Frank Capra, que na verdade foi o chefão deles todos, ele coordenava todo esse departamento. Esforço, né? O George Stevens, o John Ford e o John Huston, que era o mais jovem, ainda o que menos tinha feito cinema até então. Todos eles foram profundamente atraídos pela experiência. Né? George Stevens, talvez mais do que todos, porque ele foi um dos primeiros a entrar com equipe de filmagem num campo de concentração. Tanto que uma coisa que a Isabela Boscov lembra bem na resenha todos que fez fizeram os melhores filmes depois dessa experiência. Né? É uma série, assim, além de muito informativa, etc., é uma série absolutamente comovente. O último episódio, que eles mostram como essa experiência marcou cada um deles. Né? William Wyler perdeu a audição porque ele subiu num bombardeiro B-52 sem tapa-ouvido para fazer um documentário e perdeu grande parte da audição ali. Né? O George Stevens, né, nunca mais pôde rever os filmes que ele fez em Dachau. Né? Eu acho muito traumático ver aquilo, as pessoas, aqueles fantasmas humanos emergindo no campo de concentração. Né? O John Ford, que viu a carnificina que foi o dia D, ele estava lá filmando. Né? Pois é, ele teve que voltar, uma reação horrível, ele passou, depois dos próximos dias, bebendo, quase uma semana assim, sem parar, teve que ser mandado de volta para os Estados Unidos. E todos eles voltaram para fazer filmes como, né, o George Stevens, né, os Brutos Tamanhamo, né, o John Ford, o Raços de Ódio e O Homem que Matou o Fascínio, todos esses filmes, o Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, todos esses filmes vieram depois da Segunda Guerra. E são filmes que são até hoje, né, assim, definem o que é o melhor de Hollywood. Né? E é curioso que eles foram para fazer propaganda até oficialmente, mas, enfim, eles mostraram, né, fizeram cinema de verdade, né, né, e muitas vezes até desagradaram, né, assim, o governo, né, mostraram coisas incômodas. Pro bem e pro mal. Assim, tem um dos documentários que o Frank Capra produziu, que era sobre os japoneses, que acabaram segurando ele porque ele tinha tons racistas, evidentemente racistas contra os japoneses. Certo. Né? Então, assim, a censura do governo foi pelo bem, digamos, nesse ponto. Né? De outro lado, tem o filme do Huston, que é There Let Be Light, né? Que foi um filme que ele fez sobre traumas de guerra, sobre soldados que voltaram traumatizados e passaram um tempo numa instituição, né, psiquiátrica se recuperando.
e que só foi liberado para exibição nos anos 80. Tanto que desagradou assim, o Departamento de Estado. É um documentário belíssimo, vale a pena. Você que gosta de cinema, você que gosta de Segunda Guerra, você que se interessa por história, essas três áreas estão muito bem cobertas. E ainda tem um time de primeira linha, assim, do Spielberg. O Spielberg, o Lawrence Kasdan. O Lawrence Kasdan, o Coppola, todos eles comentando, né, falando. O Guillermo del Toro, né? todos eles comentando, falando dos cineastas que eles mais admiram, desse time, desse timaço. É muito bem feito e muita imagem de arquivo sensacional. Né? E, além de tudo, na Netflix, os documentários originais estão lá. Estão lá, Você pode ver lá o documentário do Stephen sobre campos de concentração, você pode ver o documentário do Waller sobre bombardeios, né, fazendo missões na Alemanha. É muito interessante. Serviço completo ali. Serviço completo. Gente, olha, o nosso tempo se esgotou. Foi uma conversa rápida aqui, mas eu acho que, no geral, então, é positivo o saldo, né? Essas 10 séries aí, tem muito mais coisa que vale a pena, hein? Dá pra gente se divertir muito. Não confie em série feita por gente que faz gibi. Não. Quanto preconceito. O Game of Thrones é quase lá, né? Gibi, mas é material de fantasia de livros duvidosos dos anos 90. Aliás, alguém perguntou aqui no Facebook o que a gente espera da nova temporada do Game of Thrones. Eu não sei o que esperar, realmente. Ninguém sabe, não tem livro sobre. Não tem livro sobre. É a primeira que não tem livro sobre. Eu li os livros, eu adoro. Fica a promessa de quando vier a nova temporada, a gente vai estar aqui de volta para comentar. Fazer um programa só sobre isso. Né? Deve ser boa. Deve ser boa. Porque a última terminou muito bem. Sim, nossa. Com muito fogo, né? Gelo. Gelo. Que é o nome da série original. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Esse foi mais um Caldo de Cultura. Agradecemos pela audiência e até a próxima.